Olá, amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas da Voz da América. Eu sou o Amense Miguel e estarei aqui por 30 minutos trazendo notícias de Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, toda a lusofonia aqui dos Estados Unidos e também do mundo. Teremos, tal como sempre acontece, notícias também sobre a Covid-19, atualização, para que tenhamos sempre conscientes que a prevenção ainda é o melhor remédio para esta pandemia global. Vamos começar o nosso espaço hoje recordando alguns dados da história. Hoje é o aniversário do filântropo Bill Gates, o fundador da Microsoft, cofundador de facto da Microsoft. Ele nasceu a 28 de outubro de 1955 em Seattle, no estado de Washington, aqui nos Estados Unidos. É também hoje o aniversário de uma atriz bastante conhecida e, digamos, respeitada, a eterna Pretty Woman, Julia Roberts. Julia Roberts nasceu em Geórgia, também aqui nos Estados Unidos, em 1967. Em termos de notícias, iremos hoje destacar que em Angola continua o julgamento dos 100 ativistas e políticos, isto em Luanda, e em Moçambique o presidente Filipe Nyusi diz que continua o diálogo, apesar do ataque do último domingo com a junta militar da Renamo, mas a sociedade civil critica a postura do governo na condução desse diálogo. Teremos a atualização sobre a Covid-19, quer no mundo dos cientistas, quer também nas decisões de governos. Por exemplo, a Alemanha está a considerar uma medida que pode voltar a encerrar os cinemas e teatros, porque o país debate-se com uma nova onda da Covid-19. Vamos começar as nossas notícias em Angola. Dezenas de pessoas, na sua maioria familiares e amigos de ativistas e políticos detidos durante a manifestação do dia 24 em Luanda, a capital, fizeram uma vigília frente à Igreja da Sagrada Família ontem à noite, como forma silenciosa de protesto pelas prisões e a demora de julgamento que deveria ter sido realizado ontem. O dia, como ontem, foi tenso, com o julgamento a ser realizado no Tribunal Provincial de Luanda, portas fechadas e longe da presença da imprensa. Ante protestos de familiares, amigos e ativistas do local, a Polícia Nacional reforçou a sua presença no local e houve confrontos com os manifestantes a tirarem pedras e também a queimar pneus, enquanto os agentes respondiam com gás lacrimogéneo. Até ao início da noite, a Voz da América apurou que menos de 30 detidos foram ouvidos pelo tribunal, o que, a continuar neste ritmo, pode levar o julgamento a durar toda a semana. Todos foram detidos no sábado, quando participavam numa manifestação contra o desemprego e a favor da marcação das eleições autárquicas convocada pelo ativista e que teve o apoio da UNITA, o principal partido da oposição de Angola. Os organizadores desta manifestação serão recebidos hoje por uma delegação de bispos angolanos. Continuamos a falar de Angola e também sobre manifestações. Os ativistas políticos e cívicos detidos no sábado por protestarem contra o alto nível de desemprego e a favor da marcação de eleições autárquicas na província do Uís acusam o governo de violar os direitos humanos e de efetuar prisões arbitrárias, além de manterem um excesso de prisões preventivas. Os 10 ativistas foram colocados em liberdade na terça-feira, no final do julgamento sumário, no qual foram condenados a pagar uma multa de 200 mil kwanzas cada por violação do decreto presidencial que regula o estado de emergência em vigor no país, isto por conta da Covid-19. Jorge Kissek, um dos ativistas baleado recentemente por elementos ainda não identificados e que também foi detido e agredido pela Polícia Nacional no sábado, e o também ativista Zonda Pedro disseram à VOA que os maus tratos e violações dos direitos humanos de que foram alvos nas celas. Contaram, de facto, o que aconteceu com eles nas celas. Onélio José, secretário municipal para a mobilização da UNITA, no UIS, disse ter sido tratado como se fosse um cão. A Polícia Nacional e os advogados de defesa dos ativistas recusaram prestar declarações à imprensa. Este é o Washington Fora de Horas da Voz da América. Estamos no Facebook e também no YouTube. Sim, no YouTube. E temos já os nossos comentários. Dentro de momentos voltaremos a falar ainda desta manifestação em Angola. Mas deixa aqui dizer que temos já os comentários do Mamadi Iqbal Daoud, que está em Climane, terra dos bons sinais, Zambésia, Moçambique. Helena Pedro, esse nome não existe. Existe?
bom, o nome deve existir, mas aqui não está. É Sandra Helena, diz bom dia, voa, e segue o programa a partir de Cambridge. Creio que é Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. Frank Daniel Chitrango está ligado a partir da Terra da Boa Gente, que é Inhambane, Moçambique. Saudações para todos. E também temos o Pio Sakandi Chihango, que está em Cabinda, Angola. Também de Angola temos a presença do Manuel Vambano Pedro Manilson, que está a assistir a partir da Banda, capital de Angola, que é Luanda. Vamos voltar à notícia e continuamos a falar da manifestação de sábado de ativistas. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ, com sede em Nova Iorque, pede à polícia angolana que deixe de prender e agredir repórteres no exercício das suas funções e que lhes permita fazerem o seu trabalho. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas adianta em comunicado que pelo menos 6 jornalistas e um trabalhador da comunicação social foram presos no sábado em Luanda durante protestos contra o governo. O comitê cita notícias veiculadas e o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas angolano, Teixeira Cândido, com quem falou através de uma aplicação de mensagens para sublinhar que 4 ficaram detidos mais de 2 dias depois libertados sem acusação e um outro jornalista, citamos, foi assediado na cobertura de protestos antigovernamentais. As autoridades angolanas devem deixar de assediar e deter jornalistas que estão simplesmente a fazer o seu trabalho e devem permitir-lhes que reportem livremente, acentuou a coordenadora do Programa de África do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, Ângela Quintal, no comunicado. De acordo com o Comitê para a Proteção dos Jornalistas, o diretor do grupo privado GEM Angola Global Media, Evaristo Mulanza, transmitiu que a polícia obrigou 2 jornalistas da Rádio Essencial, Suel de Melo e Carlos Somé, o fotógrafo Santos Samuseca, da publicação Valor Económico, e o seu motorista Leonardo Faustino, a saírem do carro quando faziam a cobertura de protestos, apesar de se terem identificado. Washington fora de horas, dos lados do Atlântico para o Índico. Vamos a Moçambique. O presidente deste país, Filipe Jacinto Nyusi, diz que continua o diálogo com a junta militar da Renamo, isto na sequência dos ataques que têm sido realizados por este grupo dissidente da Renamo, partido político, e que também teve mais um acordo de paz no ano passado, o terceiro desta feita, porque o primeiro foi em 1992, que de facto terminou a guerra civil em Moçambique, e mais divergências fizeram com que a Renamo voltasse ao campo e também a realizar ataques, e depois essas negociações que deram lugar a um terceiro acordo de paz, e a Renamo começou também a ter os seus problemas com o grupo dissidente liderado por Mariano Nhongo, e desta feita o presidente Filipe Nyusi diz que continua o diálogo, apesar do último ataque atribuído à junta, um ataque que aconteceu no domingo. Diz que continua o diálogo, mas a sociedade civil não está satisfeita com o processo. E isto porque o Centro para a Democracia e Desenvolvimento, uma organização moçambicana, apela em comunicado à abertura e transparência do processo negocial entre o governo e a junta militar da Renamo, um grupo de guerrilheiros dissidentes da oposição, tal como havíamos afirmado. O processo deve ser aberto, transparente e inclusivo para evitar o surgimento de futuras dissidências e vagas de instabilidade político-militar na região centro do país, refere o Centro para a Democracia e Desenvolvimento a propósito da trégua declarada no sábado pelo presidente moçambicano Filipe Nyusi. Ao contrário do processo negocial que culminou com a abertura, ou a melhor, assinatura do Acordo de Paz de 2019, diz o comunicado, desta vez as negociações devem envolver mais atores relevantes da sociedade, incluindo órgãos da soberania de natureza representativa, como é o caso da Assembleia da República. Esta é a posição que o CDD apresenta e que acrescenta que a discussão de assuntos de Estado e que dizem respeito a todos os cidadãos moçambicanos não pode continuar a ser um privilégio de quem detém o poder e de quem apresenta uma contestação. Há alguns detalhes sobre a dissidência da Renamo, o amigo telespectador pode encontrar na página da internet da Voz da América, também aqui no Facebook e também no YouTube. Este é um grupo que surgiu após Yusuf Mamadi ter sido indicado, na sequência da morte de Afonso Dhlakama, ter sido indicado como líder do partido, e o argumento que Mariano Nhongo apresenta diz que
não segue as ordens do Suf Mamadi, contesta a liderança do Suf Mamadi e quer a realização de um processo novo para se escolher uma nova liderança na Renamo, daí que tenha iniciado os ataques. E desta feita, o presidente Filipe Nyusi diz que há negociações da trégua. Será que estas negociações poderão resolver as complicações que a própria Renamo tem com o seu membro? Tanto quanto sabemos, não há nenhuma indicação de que Mariano Nhongo tenha sido expulso da Renamo. Qual é que é o seu comentário em relação a este processo e também a esta posição do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, que diz que os processos que têm a ver com o país devem ser discutidos por todos? Washington, fora de horas, iremos adiante neste programa falar das eleições na Tanzânia, mas para já continuamos a falar de Moçambique, onde a Ordem dos Médicos e a Associação Médica de Moçambique emitiram um comunicado no qual denunciam a falta de condições adequadas para a proteção individual dos profissionais na primeira linha de luta contra a Covid. A morte, após ser contaminado por Covid-19, do médico António Monrovo, que era assessor do Ministro da Saúde, foi um dos motivos que irritaram a classe. Consta que Monrovo, um profissional bastante respeitado e também participante da formação de muitos médicos moçambicanos, não teve a proteção e tratamento adequados no Hospital Central de Maputo. Daí que o comunicado diga o seguinte: tivemos e continuamos a ter a percepção de que poderia ter sido feito muito, ou melhor, de que poderia ter sido feito muito mais do que se fez para salvar um quadro tão precioso do país, diz o comunicado, que também faz uma comparação aos médicos jovens que estão em locais recônditos, que proteção é que eles devem ter. As duas organizações recordam também que a falta de equipamentos de proteção coloca em risco os profissionais de saúde, seus familiares e utentes das suas unidades sanitárias, e não se pode combater a Covid-19 sem a devida proteção dos profissionais de saúde. Após este comunicado, da Ordem dos Médicos, da Assistência Médica de Moçambique, as autoridades de saúde, apareceram a indicar que já estão a criar todas as condições para que os médicos tenham a proteção devida, mas, no entanto, há um inquérito que foi feito junto a 136 médicos que constatou que mais de metade não recebeu material de proteção, o que para o governo tem dias contados. Dizer que Moçambique não tem assim tantos médicos, daí que os médicos fiquem irritados porque têm que ficar a disturbarem-se para resolver os problemas de saúde da sua população. Continuamos com notícias ainda relacionado à Covid. Vamos a Cabo Verde. 7 escolas foram encerradas temporariamente no arquipélago no primeiro mês de regresso às aulas presenciais devido a casos positivos de Covid-19. As duas primeiras escolas a serem encerradas foram da Boa Vista, a escola secundária, e depois um centro educativo após detectarem casos positivos de Covid-19. Neste mesmo caso, a delegação do Ministério da Saúde da ilha também foi encerrada temporariamente. No Conselho de Santa Catarina de Santiago, as atividades letivas foram suspensas em 2 escolas, numa decisão que foi precipitada, dizem as autoridades, já que não cumpria com o que está na resolução, que diz que, no caso da escola secundária, deve fechar se apenas a turma onde os casos foram detectados e não toda a escola. As aulas tiveram reinício, ou melhor, arrancaram em todo o país, 1 de outubro, mas na cidade da Praia, o epicentro da transmissão comunitária do vírus, o início das aulas presenciais foi adiado para depois de 31 de outubro. E depois da Covid, voltamos a falar de política. Política na Guiné-Bissau. O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, Domingos Simões Pereira, considerou ontem em Luanda que se vive na Guiné-Bissau uma situação de poder absoluto que põe em causa liberdades individuais e coletivas e a separação de poderes. Em declarações a jornalistas, à saída de uma audiência de mais de meia hora, concedida pelo presidente de Angola, João Lourenço, o líder do PAIGC disse que o seu partido vai continuar a lutar contra esta situação, que considera bastante complexa, para fazer imperar a lei através de mecanismos institucionais. E disse mais: é este o quadro existente para o qual o PIGC vai continuar a lutar, a exigir o imperativo da lei, o respeito pela ordem constitucional, a separação dos poderes, para que os direitos individuais e coletivos sejam de facto respeitados. Estivemos a citar Domingos Simões Pereira, líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, um partido
libertador da Guiné-Bissau. Vamos voltar a espreitar o que é que dizem os nossos amigos no Facebook, os seus comentários. De facto, temos novos comentários. Vamos comentar pelo comentário do. Temos muito mesmo. Isto é o que nós queremos. Vamos começar pelo comentário do Pio Chigango, que está em Cabinda. Aliás, o Pio foi o último com quem falámos na última abordagem sobre os comentários. Manuel Vambano Manilson está em Luanda. Inácio Fernandes também em Luanda. O André Zila diz boa tarde, fala a partir da Suíça e diz que exige a libertação dos ativistas de Cabinda. Natália Morgado não diz onde é que está, mas faz questão de ser bastante simpática e diz olá. Às vezes um olá muda a nossa vida. André Zizito Manuel, acho que é uma conversa entre o André Zizito Manuel e a Natália Morgado, porque depois da Natália ter escrito olá, o Zizito escreve bom dia, dormiste bem, linda? Bom dia. Bom, também o Adriano Miguel Luiz, que está em Malange, Angola, o Nicolau da Chang, na Guiné-Bissau, concretamente em Cacheu. Temos também o Mucadui, que está em Moçambique, Henriques Kenzo, na Terra do Diamante, Lunda Sul, Angola, Meio Salama, em Capaçango. Temos o comentário, sim. O comentário em Angola não temos direito a protestar contra o regime, porque eles controlam tudo. Em Angola, quem está autorizado a fazer jornalismo são só os jornalistas da TPA. Este é o comentário de Nascimento Afonso Silva. O gênio da geografia diz que segue o programa a partir de Nampula, Moçambique, daí que diga Salama, a gente também responde Salama. Quando você encontra pessoas a falar em Salama, fala Salama também. E diz que deseja-nos bom trabalho, um abraço a todos. Vou caçar comentários, temos muitos dos nossos amigos que fazem saudações. Saudações são boas. Gaspar em Gaza, Moçambique, Paulo Xadrec diz que está ligado de Maringue. Será que é Maringue? Lá em Sofala, Moçambique. Como é que está esta região que foi o epicentro do conflito da Guerra dos 16 anos, que foi a principal base da Renamo, mas que com a desmobilização as pessoas regressam à vida normal. Como é que é este retorno à vida normal aí em Maringue? O André Zila diz que está na Suíça, exige a libertação também dos 3 ativistas de Cabinda, presos no dia 28 de junho. Liberdade já, é o que ele escreve. Cabinda não é Angola. Um debate que ainda continua, diz que é pela independência de Cabinda, a sua autodeterminação. Temos também o comentário do Pro Studio SD. É uma pessoa ou é um estúdio? O estúdio já fala? Bom, não faz mal. Diz que agradece pela atualização de notícias de Moçambique. Notícias que nós temos vindo a passar aqui neste nosso Washington Fora de Horas, o programa que passa no Facebook e também no YouTube e que também as notícias depois também são partilhadas quer na nossa emissão de rádio, quer também na nossa página da internet. Recordar que a nossa página da internet é www.voaportugues.com. A Voz da América está no Twitter, Instagram, com a mesma referência VOA Português. Venha voar conosco, venha seguir a Voz da América que transmite a partir de Washington, DC. Vamos voltar às notícias. Falemos agora da Covid-19. Os laboratórios Sanofi e GSK anunciaram hoje que irão disponibilizar 200 milhões de doses da sua vacina ao programa COVAX, lançado pela Organização Mundial da Saúde, que pretende ajudar no acesso equitativo às futuras vacinas contra a SARS-CoV-2, Covid-19. Em comunicado, a francesa Sanofi e a britânica GSK indicam ter firmado uma declaração de intenções com a Aliança para as Vacinas, que é a Gavi, e a administradora legal do Mecanismo Internacional de Compra e Distribuição de Vacinas, COVAX, que reúne vários países,
visando garantir a cada país participante um acesso justo e equitativo a possíveis vacinas contra a Covid-19. Em relação também à ciência e Covid-19, a especialista britânica encarregada de obter possíveis tratamentos contra a Covid-19 para o Reino Unido disse que uma vacina totalmente eficaz pode nunca ser desenvolvida e que quaisquer versões iniciais que obtenham aprovação podem não funcionar para algumas pessoas. Ainda não existe nenhuma vacina contra a Covid-19 aprovada clinicamente, mas quase 200 candidatas estão em desenvolvimento em todo o mundo e os resultados de testes de estádio avançado das primeiras delas são esperados até o final deste 2020. A especialista Kat Birmingham disse que, entretanto, não sabemos se um dia chegaremos a ter uma vacina. É importante se resguardar da complacência e do excesso de otimismo. Ela diz isto num artigo publicado esta semana no periódico médico de Lancet e citado pela agência de notícias Reuters, acrescentando que a primeira geração de vacinas provavelmente será imperfeita e deveríamos estar preparados para elas não prevenir infecções e sim reduzir sintomas e mesmo assim podem não funcionar para todos ou por muito tempo. São as declarações da doutora Birgan, que trabalha para o desenvolvimento de vacinas no Reino Unido. Entretanto, na Alemanha, a chanceler Angela Merkel quer que os primeiros ministros dos Estados do país concordem com o encerramento de todos os restaurantes e bares a partir de 4 de novembro, no que é uma nova tentativa de conter o coronavírus, mas que mantenham as escolas e berçários abertos. Isto segundo um esboço da resolução visto pela agência de notícias Reuters. Pelas mesmas restrições, as pessoas poderiam apenas sair em locais públicos com pessoas que moram na mesma casa e membros de outras pessoas que vivem na mesma casa, afirma a resolução. O texto diz ainda que as pessoas serão punidas se violarem a regra, mas não dá detalhes. Recordar que a Alemanha, que foi amplamente elogiada por manter a sua taxa de infecção bem abaixo de outros países na fase inicial da pandemia, agora enfrenta um crescimento maior que o esperado no número de casos, com o último dado oficial de terça-feira mostrando 11.400 novos casos para um total de 449.275 quase 449 mil neste caso de casos. Vamos voltar a espreitar por alguns instantes os nossos comentários. Temos já o comentário do Domingos Julai, que diz boa tarde, a Voz da América, e também diz que a temperatura em Maputo está a 33 graus, sol totalmente limpo e sol muito intenso, onde ainda são destaque a trégua concedida pelo Presidente da República no centro, que é saudada por 3 bancadas parlamentares, e diz que a preocupação o conflito em Cabo Delgado ainda é o calcanhar de Aquiles, onde o número de refugiados está cada vez mais, está a subir. É a situação no norte de Moçambique, uma situação que é bastante preocupante. Foi aqui o nosso amigo Domingos Fedias Julai a partilhar. Temos um dos nossos internautas da Rússia. Bom, como escreve em cirílico, eu não sei ler esta língua, ele manda um abraço a todos, só posso assim interpretar. Vamos voltar quando caminhamos mesmo já para o final deste nosso Washington Fora de Horas. Vamos voltar às notícias e voltamos à política. Vamos à Tanzânia. O principal candidato à oposição à presidência, Tundu Lissu, denunciou hoje irregularidades em grande escala que ameaçam a integridade da votação nas eleições gerais que decorrem no país. No Twitter, Tundu Lissu alertou ainda para a recusa em permitir a entrada de observadores nas secções eleitorais e a descoberta de urnas cheias, especialmente em Dar es Salaam, capital do país, pelo menos a capital económica. Se isso continuar, uma ação democrática maciça será a única opção para proteger a integridade da eleição, avisou Lissu. A Tanzânia, país com mais de 29 milhões de eleitores registrados, foi às urnas para eleger o presidente do país, assim como o presidente do arquipélago autónomo de Zanzibar e respectivos parlamentos em eleições que culminaram com campanha marcada por repressão da oposição e liberdades. O atual presidente John Magufuli, apelidado de Bulldozer, e cujo primeiro mandato foi marcado pela repressão e deriva autoritária do país, bate-se pela redação contra Tundu Lissu, de 52 anos, líder do Chadema,
o maior partido da oposição, que regressou ao país em julho, após 3 anos de exílio. Os últimos dias antes das eleições ficaram marcados pela violência, com a oposição a acusar as autoridades de matarem pelo menos 10 apoiantes do partido Chadema. A última notícia em termos de atualidade: o governo do Qatar pediu desculpas hoje por ter feito exames ginecológicos forçados em mulheres no aeroporto de Doha no começo deste mês, depois de terem encontrado um recém-nascido na casa de banho do aeroporto. A denúncia foi feita pelo governo da Austrália e agora o primeiro-ministro do Qatar, Khaled bin Khalifa Al Thani, prometeu uma investigação completa e transparente. Vamos agora ver o que é que está a bater, como costumam dizer, nas artes, e vamos destacar aquilo que será o Passadeira Vermelha. Esta semana vamos falar das nomeações ao American Music Awards. The Weeknd e Rod Rich lideram as nomeações com 8 cada, e a surpresa é que Bill Eilish tem apenas 2 nomeações e nenhuma delas é nas categorias mais populares. Até agora, a recordista dos troféus do American Music Awards é Taylor Swift. Quer saber quantos? No sábado, o Magazine Passadeira Vermelha vai contar tudo. O Magazine Passadeira Vermelha vai contar tudo, mas se quer ver como é que é a Passadeira Vermelha, pode ir à nossa página da internet e aí vai ver todas as tricas das artes, as notícias das artes em África e também, e sobretudo aqui nos Estados Unidos. Mas jamais na edição desta semana vamos revisitar o recorde de Lewis Hamilton, que é o melhor do mundo na Fórmula 1, porque eu retirei-me, não é? Brincadeira à parte. O piloto de 35 anos acabou de ultrapassar a marca de Michael Schumacher. Há também moda em termos de coronavírus. Saímos menos, trabalhamos a partir de casa, mas ainda assim há quem não discorde da moda, como poderemos ver na Passadeira Vermelha desta semana. No plano de trending nas redes sociais, nesta quarta-feira, alguns tópicos já a mencionar. Blake Shelton e Gwen Stefani estão noivos e a publicação do cantor country no Facebook rendeu-lhe muitas reações. Ainda em relação às artes, numa versão bastante reduzida, decorre o Festival de Cannes na França, o famoso Festival de Cannes. A última notícia hoje que vamos passar mesmo, hoje tem a ver com vinho. E porquê o vinho? Porque a produção global de vinho continuará abaixo de média de 5 anos neste 2020, uma vez que foi reduzida pelos volumes baixos na América do Sul e nos limites de produção na União Europeia, depois da crise do coronavírus ter feito as vendas caírem, disse um órgão internacional do setor esta semana. Em estimativas iniciais, com a produção mundial de vinho deste ano, a Organização Internacional de Vinícolas e Vinho calculou algo entre 253,9 milhões e 262,2 milhões de hectolitros, com uma estimativa média de 258 hectolitros. Haverá uma baixa produção de vinho, quando muitos pensavam que nestes tempos da Covid, se calhar para fugir do estresse, um copo havia de resolver. O facto é que os especialistas dizem que a produção de vinho baixou. E assim foi mais um Washington Fora de Horas, que voltamos a destacar notícias de Angola, onde continua esta questão das dezenas de pessoas, na maioria familiares e amigos de ativistas, que foram detidos na manifestação, terem feito uma vigília em frente à Igreja Sagrada Família ontem à noite, como forma silenciosa de protesto pelas prisões e demora no julgamento que devia ter sido realizado ontem. Em Moçambique, a sociedade civil critica a forma como o governo está a liderar as negociações com a junta militar de Mariano Nhongo, um dissidente do partido Renamo. Aqui nos Estados Unidos, faltam 6 dias para as eleições. Os candidatos, o presidente Donald Trump e Joe Biden, continuam ainda à procura de eleitores. De facto, a votação já decorre, porque a votação antecipada por correio e também no dia 3 de novembro vai acontecer, de facto, o último dia da votação, o dia que, em termos oficiais, é o dia da votação, mas a votação já decorre e já há indicações de uma boa participação. Ponto final a este Washington Fora de Horas. Um abraço ao Sene Suleimani, que está na Cala Porto, e também ao Manuel Quarto,
que seguiu o nosso Washington Fora de Horas a partir de Angola. Um grande abraço, a promessa de voltarmos amanhã para mais um Washington Fora de Horas. Desta feita, o Washington Fora de Horas será com Ana Guedes, a partir de Falls Church, na sua zona, aqui em Virgínia, porque ainda não vamos já aos nossos estúdios, porque ainda lutamos contra a Covid-19. A partir de Alexandria, aqui em Virgínia. Voz da América, Márcio Miguel, um grande abraço, até para a semana.